E aí, galera? Esperar por pênalti de qualquer jeito não vai a lugar algum. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, Botafogo, vou começar pelo final, né? O Botafogo queria, o Fluminense queria um pênalti final do jogo do Gregori em cima do Arias. O Arias entrou pela área, tentando arrumar para bater, e recebeu uma trombada de lado, um pouco por trás, caiu, e o cara estava, o Arleu, estava do lado, 2 metros, mandou seguir. Aí depois foi aquele alvoroço, e aí veio o segundo gol do Botafogo, do Savarino, que acabou com o jogo. Engraçado. Savarino, algumas partidas, quando ele vai, né, fora de meio do campo, um pouco mais lá para frente, ele é um bom jogador. Agora, às vezes que ele jogou como um terceiro homem no meio do campo, aí, às vezes complicava, mas hoje não. Hoje ele jogou bem pra caramba no meio do campo do Botafogo, que é Marlon Freitas, que começou, né, ou está voltando a fazer aquelas jogadas que fez, né, aí, durante um bom tempo, e até as jogadas que ele fazia, no caso, lá o ano passado, que eu até o coloquei, né, como possível meio do campo da seleção brasileira, junto com o Gregor, que hoje também, né, jogou muito bem. O meio do campo do Botafogo jogou muito bem, marcou bem e saiu para o jogo, principalmente pelas laterais. O time do Fluminense perdeu o meio do campo. Bernal, quem contratou Bernal, hein? Não joga nada. Bernal, Martinelli, que sumiu do jogo, depois foi substituído, e o Ganso. O Ganso, a partida passada, jogou muito melhor. Essa ele ficou andando no campo. Aí, de repente, apareceu como centroavante. O Cano um pouco mais para trás, por incrível que pareça, o Cano um pouco mais para trás, e o Ganso lá na frente de centroavante. Não entendi. Em algumas oportunidades também, o Arias vinha no meio do campo, da ponta esquerda ou da ponta direita, principalmente, para o meio do campo, né? Para armar o jogo, para sair tocando, recebe do meio do campo, recebe do zagueiro, recebe do lateral, aqui na lateral. Mas ele não é isso, cara. Ele é daqui para lá. Então trocou. O Ganso foi fazer o que deveria fazer o Arias lá na frente, e o Arias veio fazer o desnecessário aqui atrás. Não entendi. Então ficou todo descompassado o time do Fluminense. Sem apoio pelas laterais, o René chega até aqui e se mete no meio. Para quê? Ninguém sabe. O negócio é ir por aqui, pelo lado esquerdo. Lá na frente, se quiser entrar na diagonal, tudo bem. Mas é por aqui, ó. Então, apertar o jogo, o René e Canóbio, né, para puxar a marcação aqui para cima da lateral do Botafogo com o Vitinho e a saída na cobertura do Jair, para pelo menos deixar um centroavante junto, no caso com o Barbosa, chocando lá, um homem contra um homem, acabou o problema. Mas não aconteceu isso. Então, e o Xavier, a mesma coisa. Xavier vem pelo meio, quando tem que ir pelo lado. Ao contrário do que faz, ou do que fez o Vitinho e o Cuiabano. O Cuiabano saiu dando bico em tudo, com toda a razão, porque estava jogando muito bem, estava explorando aquele setor ali, entrando bem por aqui, mas até como ponta, por incrível que pareça, do que como lateral. Às vezes ele voltava para marcar, mas de repente ele pegava
e se metia, chutava no gol, cruzava. Né? E aí o que acontece? Ele foi substituído aos 13, segundo tempo. Entrou o Alex Telles. Sumiu, fez nada. Pegou na bola 2 vezes. Deixa o cara. Saiu na bronca Cuiabano com toda a razão. E o Vitinho pelo outro lado. A triangulação do Botafogo no meio do campo e a metida de bola para o Vitinho na diagonal, mas entrando lá, não aqui, entrando lá. Inclusive, ele fez o gol aos 36 do primeiro tempo exatamente nisso. Uma triangulação, ele passou, meteram a bola para ele, ele entrou, e o Botafogo fez mais de 30 vezes isso, se eu estou exagerando, do lado direito. E umas 20 do lado esquerdo. Matou a marcação do time do Fluminense. Não tinha marcação, não tinha cobertura, tá certo? E não tinha meio do campo. E não tinha saída de bola. Primeiro tempo, tá aqui, ó. Primeiro tempo, isso tudo aqui, ó. Sabe o que aconteceu para o Fluminense no primeiro tempo? Vou dizer aqui. 43 minutos, o Arias cruzou e o Cano deu uma cabeçada para fora. Não teve mais nada do Fluminense. Tudo, de resto. Savarino, Igor, Vitinho, Gregory, Savarino. Fez tudo, Savarino. Exatamente como jogador de meio do campo. Ajudando na marcação, mas saindo para o jogo. Tanto no meio da triangulação, aparecendo na área quando a bola vinha pelas laterais ou quando vinha pelo meio do campo, umas bolas metidas. Ele está ali participando de tudo. Tanto é que ele fez o gol, né, de uma bobeira do Paulo Baia, lá no meio do campo, na intermediária. Ele roubou a bola, ele estava ali, ó. Ele não estava aqui. Ele estava lá, ó. Roubou a bola e partiu. Abriu aqui, quando o goleiro abriu mais para cá, ele meteu no outro canto. 2-0 aos 49 minutos. Então o time do Botafogo sobrou no campo. E outra coisa também, que eu percebi umas 4 vezes. Vou até dividir. 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Aquela mesmice, sabe? Aquela jogada irritante. O Ganso com a bola, ele chama o jogo. Chama a galera. Aí entra o lateral aqui, vem mais um homem do meio campo, vem um homem de frente. Aí fica aqui. Bonito. Tá bonito. Mas tá perdendo o jogo. Bonito. Aí, de repente, atrasa a bola pro zagueiro botar no goleiro, pro goleiro chutar para frente. Será que vai voltar a essa mesmice de novo? Aquela irritação de ficar tocando esse toque inútil? Botafogo apertava, roubava e ia para dentro. Isso é um jogo, cara. É um jogo. Fluminense, se jogasse o que jogou o último jogo, mas o adversário é outro. Estou discutindo o adversário. Estou discutindo o time do Fluminense. Se jogasse como jogou a última partida, ele faria uma partida muito melhor, poderia até sair com uma vitória, pelo menos por um empate. O que ele jogou foi barato. Primeiro tempo terminou 1-0, era para ter terminado 4-0. Fácil. Teve uma bola também no segundo tempo do Arias, de falta que ele chutou no travessão. Segundo tempo, teve o Bernal, teve o Arias, de falta no travessão, negócio do pênalti, que eu já falei, e o Savarino, os 49 minutos. As substituições no Fluminense, saiu o Ganso, entrou o Lima, estava perdido no campo. Martinelli, Paulo Baia, ainda deu um gol. Nonato é que tentou dar uma arrumadinha, ajeitando no meio do campo para chegar na frente, e o Serna no lugar do Canóbio. E essa modificação aqui, o Cano, Everaldo, Cano, isso não dá certo. Não dá certo. Ou deixa um ou deixa outro. Ou bota os dois. Não adianta. Tira um. O Cano. O que o Cano fez? Essa cabeçada. Cruzamento do Arias. E o Everaldo, diz o negócio dele aí. Não tem. Então, essa substituição é você trocar, né? Não é nem 6 por meia dúzia,
é 3x3. Quer dizer, não rende nada, não adiantou nada. E o Arias, totalmente fora do habitat dele, fora. Ele é daqui para lá. Ele vem um pouco, recebe e parte. Ele não tem que vir aqui para buscar jogo, para arrumar jogo. Ele não tem. Isso é problema dos homens de meio de campo. Ele sai da ponta, se mete no meio. É diagonal. Ele não vem aqui. Aqui não adianta. Aqui tem os três no meio do campo. Ainda tem zagueiro. Ele tem que vir, para vir, ele tem que vir aí, ó. Sai da ponta, vem aí, na intermediária, para receber a bola, para partir para dentro. Aqui, ele vai ter que passar para os caras do meio do campo, né? Nem o meio do campo, para os atacantes que estão aqui, né? Que voltaram. Então aqui ele tem que passar aqui, tem que passar no meio do campo e mais a defesa. É muita coisa para um cara só. E os caras estão em cima dele. É triste. A verdade é essa. É triste a gente ver o Arias nesse time do Fluminense. É triste. Ele tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. 1001. Porque a uma são os caras que dão pancada nele, lógico. Ele é o melhor jogador. Tentar tirar ele é melhor para o adversário. Então, é triste a gente ver isso aí. Então, o Botafogo sobrou no campo, ganhou merecidamente, jogando mais, tecnicamente melhor, taticamente deu um nó no time do Fluminense. As mexidas no time do Fluminense, ou as movimentações, não é nem mexida, as movimentações erradas, chegava ali, não tinha jogo, passes errados, tudo afunilado, né? Não tinha espaço para o jogo do Fluminense. E o Renato desesperado, na beirada do campo, mandando jogar, pô, abrir. Não abrir, vamos tocar o jogo. Esse não é o nosso jogo. Devia estar pensando o Renato pelos os movimentos que ele fazia lá. E o outro treinador do Botafogo, tranquilo. O Botafogo estava jogando bem, maior facilidade para tocar a bola no meio do campo, que é impressionante, mas no meio do campo. O Gregory voltou a jogar bem, Marlon Freitas também, depois foi substituído pelo Alain, e o Savarino foi a peça principal desse meio do campo e da coordenação de frente, acionando o Igor Jesus. Matheus Martins não esteve bem, e o Elias Manuel, que entrou no lugar do Mastriani. Mastriani também saiu na bronca. Tem que aparecer, Mastriani. Não apareceu tanto que deveria e que todo mundo está precisando. Volta um pouquinho para ajudar o Savarino ali no meio do campo, para não precisar o Gregory e o Marlon Freitas. O Gregory hoje se salientou na frente. Ele teve umas 3 ou 4 bolas dessa triangulação que ele se metia aqui, ó, e perturbava, porque no Fluminense não entrava ninguém com ele, acompanhando ele. Ele facilitava o trabalho de toque, que ele entrava pela meia direita. Normalmente, ele põe no fundo umas 3 vezes. Jogador de meio do campo, né? Os caras vêm tocando, ele se mete ali, ele abre uma brecha, né? Para quem vem no toque de bola e descoordena a defesa. De onde está vindo esse cara, de repente, passando por aqui? E ele pegou umas 2, 3 bolas lá na linha de fundo para fazer o cruzamento. Eu gostei muito do time do Botafogo, né? E não gostei do time do Fluminense. O craque do jogo é Savarino. A baranga do jogo, eu vou botar o Paulo Baia. E o senhor Arleu também é outro, cheio de argumentos. Peitaram ele, o Ganso deitou e rolou, peitaram ele parou o jogo um monte de tempo para argumentar. Ele não tem que argumentar, ele tem cartão, usa o cartão e acabou o problema. Foi peitado diversas vezes, né? Discutiram com ele, então a nota dele, por isso, é 0! Valeu, galera!